Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé? E água. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos, põe a mão no seu coração. Eleve seus pensamentos a Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Senhor, nós viemos te pedir, meu Pai, que o Senhor venha derramar a Tua graça, que o Senhor venha derramar a Tua unção, meu Pai, nesta manhã aqui neste lugar, Senhor. Senhor, entregamos este culto, meu Pai, em Ti, meu Pai, em adoração a Ti, meu Deus, que o Senhor venha receber, meu Deus, é de todo o nosso coração, Pai, é feito para Ti, não é feito para o homem, Pai. Ó Pai, que o Senhor venha derramar a Tua graça, Pai, que o Senhor venha abençoar cada membro, Pai, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está aqui, meu Pai, nesta manhã, os que vão chegar, meu Pai. Senhor, olha, meu Deus, para nós, olha para o coração de cada um, Senhor, vê o que os Teus filhos têm pedido, Pai. Ó Senhor, venha realizar, venha concretizar, Senhor, sobre a vida de cada um, meu Pai. Ó Pai, nós ansiamos, meu Pai, pela Tua presença, Senhor, pelo Teu amor em nossas vidas. Que o Senhor venha, meu Pai, restaurar, Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, julgar por terra, meu Pai, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, meu Pai, todo olho gordo, inveja, meu Pai, tudo que não provém de Ti, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Oh, meu Pai, blinda cada família, meu Pai. Blinda cada casal, Senhor. Cada criança, meu Pai, contra o mal que há aí fora, Jesus. Oh, Pai, entregamos a Ti nossas vidas, nossos corações, Senhor. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que faz o renovo em nossas vidas. Oh, Pai, repreende toda a seta do inimigo, meu Pai, em nossas mentes, oh, Pai. Deus, venha, Senhor, cada dia nos mostrar o nosso valor, meu Pai. O Teu valor que o Senhor aceita, meu Pai. Oh, Pai, eu agradeço, Senhor, pelas nossas vidas, oh, Pai. Enche, Senhor, meu Pai, nossos corações com a Tua presença, Senhor. Que nada venha impedir a nossa adoração a Ti, Senhor. Que nada venha impedir, Senhor, o nosso louvor, meu Pai. Oh, Deus, usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, meu Deus. Ah, Jesus, nós colocamos diante de Ti, meu Pai. Derrama em nós a Tua glória, Senhor. Enche, Senhor, as nossas vidas cada dia mais, Senhor. Repreende a fúria do inimigo, Senhor. Abençoe cada um em seu trabalho, Senhor, durante a semana, Senhor, nos seus afazeres, Pai. O que as pessoas, meu Pai, têm planejado para fazer essa semana, que corra tudo bem, que o Senhor esteja na frente, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que cada um aqui, meu Pai, receba algo especial de Ti, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de surpresas. O Senhor é o Deus que tem o melhor para nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, receba, Senhor, este culto em Tuas mãos, Senhor. Hoje é dia de festa, Pai. É o dia, meu Deus, que o Senhor morreu e ressuscitou, Senhor. Hoje é o dia da nossa Santa Ceia. Que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos transforma, Pai. Que o Teu sangue entra no nosso sangue e nos cura, Pai, de todo mal, Jesus. Em nome de Jesus. Receba, Pai, o nosso louvor nesta manhã, a palavra que vai ser ministrada, meu Pai. Cada coisa que vai ser feita aqui nesta manhã, Senhor, que o Senhor receba em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, pela essa oportunidade, Pai. Fala com os Teus filhos nesta manhã, Senhor. Derrama a Tua unção sobre a vida de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo, meu Deus. Amém. Continue em pé, irmãos, que hoje é dia de Santa Ceia, é um dia de festa. Fecha seus olhos. Não deixa nada tirar sua atenção nessa manhã, não. Receba, Pai. Aleluias. Glorificado é Teu nome, Jesus. Aleluias. Deus é o nosso respirar. Aleluias. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito
vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Aleluias. Glorifica a Deus, irmão, nesta manhã. O Senhor é o nosso respirar. O Senhor é que deu a vida a você. Se você existe é porque Deus te deu a vida. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E perdida estou sem ti. E eu nada sou sem ti, Jesus. Perdida estou sem ti. Aleluia, receba, Jesus. Aleluia, Senhor, te agradecemos, Pai. Obrigado, Pai, pela vida, pelo meu respirar, Jesus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando,
Deus reunido com teu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Vem, Senhor. Santo é teu nome, Jesus. Aleluias. Obrigado, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Santo é o Senhor. Oh, glória. Aleluia. Maravilha. Podem sentar, irmãos e irmãs. Glória a Jesus. O Senhor já está aqui no nosso meio. Amém? Oh, glória a Deus. O Senhor se faz presente. O Senhor Jesus se faz presente. Depois de um momento desse aí de exaltação a Ele, onde nós entronizamos o Senhor em nossos corações, Ele que está sentado sobre o trono, soberano, reina sobre nós. Glória a Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Fico feliz em estar mais essa manhã, glória a Jesus, aqui para podermos falar desse nome que tem todo o poder. Esse que nos ama, esse que te ama. Oh, glória a Jesus. Hoje a gente ouve muito falar sobre amor, né? Mas amor como o de Jesus. Oh, glória a Deus. Amor como o de Jesus não há.
E é isso que nós nos reunimos aqui para falar. Nos reunimos aqui para outro motivo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Glória a Deus. Eu cada dia mais, eu consigo entender o que Cristo deseja de nós, o que Cristo quer para nós. Porque nós estamos vivendo dias trabalhosos. Se você não acha isso, se você ainda não entendeu isso, abra os seus olhos. Abra os seus olhos e veja aí quais os problemas que estão aí diante de nós no dia a dia. Aquele problema que você não entende por que você está passando. Aquela dificuldade que não passa. É o desespero do inimigo diante do tempo que está passando. E ele sabe que o Rei vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E diante disso, como nós, que nos declaramos cristãos, vamos nos posicionar? Como que nós vamos, como nós vamos agir? O que nós vamos fazer? Glória a Deus. Alguns estão parando pelo meio do caminho. Alguns estão desanimados. Alguns estão confundidos diante de tudo que está acontecendo. Alguns dos discípulos, quando Jesus falava o que realmente ele veio fazer, qual era a sua vontade, diz a palavra que alguns dos discípulos, não estamos falando exatamente dos 12, porque Jesus tinha muitos discípulos, né? A Bíblia fala de 3, 12, 70 e outros mais. Quando Jesus anunciava ali o que ele realmente veio fazer, qual era a sua vontade, alguns desses discípulos, uma passagem bíblica relata que começaram a sair, e Jesus via um indo para um lado, outro vindo para o outro, que em determinado momento alguns ficam frustrados, alguns ficam desanimados, porque criam expectativas erradas. Criaram expectativas erradas. E é isso que nós não queremos deixar brecha aqui na Comunidade Cristã Formosa. Na Comunidade Cristã Formosa, nós não queremos fazer você acreditar que você vai vir aqui para você ficar milionário, para você viver uma vida de mar de rosa, que nada mais vai acontecer de ruim, que tudo vai ser maravilhoso. Você vai ser aquela pessoa que as pessoas vão olhar para você, vai ver que você está até flutuando sobre as nuvens. Não, não é. No mundo nós teremos tribulações. Vamos ter tribulações. Vamos ter sim. Mas o que Jesus fala a respeito disso, para você não parar só nisso, Ele nos aconselha a termos bom ânimo. O pastor Adriano falou aí, né? Glória a Jesus. Os irmãos comentaram no nosso encontro de quinta-feira. Bom ânimo! Oh, glória a Jesus. Jesus venceu. O reino dele não é deste mundo. Podia ser, mas as escolhas erradas afastaram o ser humano de tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós aqui, que o Senhor fez para nós aqui. Então, ainda que nós possamos ter, eu não estou dizendo também, nós não pregamos uma igreja triunfalista, mas não pregamos também uma igreja derrotada. Não é isso, né? Nós pregamos a verdade. Glória a Jesus. Quem consegue enxergar, quem consegue ver o amor de Deus, ele vive em paz, mesmo diante das tribulações. Porque Jesus mostrou isso para nós. Jesus perseguido era Jesus. Jesus no meio dos discípulos se alegrando, ele era Jesus. Oh, glória a Deus.
ungido, o Filho de Deus. No casamento, ele era ali, nas bodas ali do casamento, ele era Jesus. Lá no meio dos pecadores, ele era Jesus. Não havia nele nenhuma sombra de variação. Ele era o mesmo. Lá ele era o mesmo. Ele é o mesmo hoje. E ele é o mesmo eternamente. E é isso que nós precisamos entender como igreja. Como igreja cristã formosa, pastor? Não. Como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, nós precisamos compreender isso. Porque os desafios estão colocados diante de nós. Eu quero falar hoje. Vocês sabem que eu gosto de falar sobre Jesus, sobre o Evangelho, porque nós precisamos entender o que é Evangelho. Hoje é dia de ceia. Como disse a Vanessa, para nós é um dia de festa. Para o mundo que não, para aqueles que não creem, é dia de condenação. O dia da morte de Cristo não é um dia alegre, foi um dia de condenação. Eles condenaram a Cristo e condenam a si mesmo por aquilo que fizeram. Mas como bem disse Paulo, para nós, glória a Jesus, é vida. Aleluia. Nós lembramos da morte de Cristo, porque ele ressuscitou logo depois dessa morte. Lembramos dele porque ele comeu e ele disse que nós vamos comer dessa ceia com ele na glória. Lá na glória nós vamos participar com ele. Irmãos, é uma questão de compreender as escolhas que nós fizemos como seres humanos. O Senhor colocou o ser humano no jardim, deu-lhes o livre-arbítrio, poder de escolher o que queriam, porque Deus não queria, já falamos muito sobre isso, muitos falam aqui nas suas mensagens, Deus não queria meros robôs, meros bonequinhos controlados. Ele queria pessoas como nós, que escolhemos estar aqui neste domingo, gostoso para dormir. Quem pulou da cama aqui com alegria aí? Não, tenho certeza que deu um trabalhinho, né? Dá um trabalhinho. Deu para mim, eu falo a verdade. Deu aquele trabalho, você olha, você fala, mais 5 minutinhos. E aí quando você fecha o olho, quem usa o celular para isso, fala, coisa doida, né? Que vai mais 5 minutinhos. Aí você põe lá, você fecha o olho, que é isso? Não deu 5 minutos, né? Mas é isso, mas nós escolhemos estar aqui. E o ser humano lá, há muitos anos, muitos e muitos anos atrás, ele fez uma escolha lá no paraíso. Ele podia ouvir a voz de Deus todos os dias, mas ele preferiu ouvir uma serpente. A ardil serpente, com a sua convincente estratégia, levou o ser humano a escolhas erradas. E até hoje nós continuamos aí fazendo algumas escolhas que não são muito agradáveis, outras boas, outras... Mas tudo faz parte da escolha. E Jesus também é uma escolha que eu e você fazemos. O mundo pode seguir o caminho que eles querem, né? Tá aí. Hoje é isso aí. Mas nós, comunidade cristã formosa, como parte do corpo de Cristo, como igreja, escolheu a melhor parte. Amém? Você escolheu a melhor parte. Você escolheu estar aqui. Então nós precisamos, por isso que cada mensageiro, cada manhã de domingo, se preocupa em trazer uma mensagem gostosa, uma mensagem que faça diferença nas nossas vidas. Por quê? Porque nós precisamos trazer um bom alimento para quem deixou sua casa, veio até aqui nesse domingo. E hoje eu quero falar também um pouco sobre o que é Evangelho. Conhecer um pouquinho do verdadeiro Evangelho. Ah, pastor, mas nós crentes sabemos o que é isso. Jesus falou aí de pregar o Evangelho.
O que é evangelho? Evangelho é seguir as leis de Deus, é fazer isso, fazer aquilo. Se eu perguntar aqui, cada um vai falar algo. Cada um vai falar o seu entendimento sobre isso. Mas eu não posso falar aqui o meu entendimento sobre isso, porque eu também já errei muitas vezes, entendendo o evangelho de forma errada. Nós precisamos entender qual é o evangelho que Cristo pregou aqui na sua palavra. Qual o evangelho que ele chamou Paulo para pregar? Pedro, João, Bartolomeu, Mateus, Tiago, dois Tiago, dois Judas, aleluia, Tomé. Cada um desses homens tiveram um papel. Eu falei, nós ainda vamos falar aqui um pouquinho sobre o papel daqueles homens, porque nada na Bíblia foi escrito por acaso. Tudo tem um sentido. Até a forma como a Bíblia foi colocada de Gênesis a Apocalipse, houve um projeto de Deus para que isso acontecesse, usando pessoas, porque a Bíblia foi escrita aí no intervalo de milhares, de mais de 1000 anos, por vários homens. Mais de 40 homens e mulheres ali participaram aí, glória a Jesus, de diversas profissões, participaram do registro da Escritura, a Bíblia Sagrada. E as palavras não estão exatamente na cronologia, não estão exatamente na ordem como aconteceram todas as coisas, mas tem um sentido. Cada palavra quando você abre a Bíblia e vai estudando, você vai entendendo, porque é uma revelação de Deus ao ser humano. Então ela tem um propósito na nossa vida. E você não precisa ficar irritado quando você vê para alguém aí, como nós vemos hoje, que isso aqui para eles não significa nada, porque eles não entendem, não sabem. Você precisa entender, eu preciso entender, e eu preciso ser luz na vida dessa pessoa. Eu não posso entender equivocadamente, como nós temos visto. Nós não somos melhores, nós vamos falar aqui hoje um pouquinho disso, e você precisa colocar isso. Você e eu não somos melhores, mas nós precisamos fazer a diferença em relação à escolha que fizemos. Nós precisamos resgatar o valor do Evangelho, porque muita coisa está sendo pregada aí que não é Evangelho. Não é Evangelho. Abra os olhos, estejam atentos, busque a palavra de Deus. Você já ouviu falar nos bereanos? Quem já ouviu falar nos bereanos aqui? Os bereanos, eles eram assim, ó. Seja um bereano. Ah, o pastor Márcio falou. Poxa, o pastor Márcio, eu gosto muito dele, é o meu pastor lá já há algum tempo. Mas eu queria que você não acreditasse só no que eu falo. Eu quero que você tenha curiosidade. Mas como assim, pastor? Mas agora... Não, eu quero que você chegue na sua casa, é isso que eu estou falando. Não é não acreditar na palavra verdadeira que eu falo, é buscar e conhecer aqui dentro se essa é realmente a palavra de Deus. Se ela revela Jesus Cristo. Qualquer palavra que um pregador te falar, o profeta, o pastor fulano e ciclano, conhecidíssimo, se ela não revelar Jesus, não é Evangelho. Não é. Se ela fala de prosperidade, se ela fala de saúde, se ela fala de cura, mas se não tiver Jesus, não é Evangelho. Ah, mas Jesus... Ah, sim, Jesus cura, Jesus prospera, Jesus salva, aí é Evangelho. Mas tem isso? Tem isso. Tem muitas vozes sendo faladas.
E é por isso que a Bíblia diz que alguns vão chegar naquele dia e vão dizer: eu andei nas suas ruas, eu falei da sua palavra, mas afasta de mim porque eu não conheço. Trouxe outra mensagem, trouxe outra história, trouxe outra interpretação. Mas onde estava Jesus? Onde está Jesus? Porque o Velho Testamento revela Jesus. O Novo Testamento apresenta. Jesus estava ali oculto nas palavras do Velho Testamento, e ele está revelado no Novo Testamento. Abraão creu, a Bíblia diz lá em Hebreus, se você abrir o livro de Hebreus, você vai ver isso que eu estou falando. Abraão, irmãos, Jesus disse: Abraão me viu e se alegrou. Os profetas do Velho Testamento, eles foram salvos pela fé em Cristo. Não foi porque eles fizeram boas coisas, porque eles foram bonzinhos, é porque eles creram no Salvador prometido lá em Gênesis, aquele que pisaria a cabeça da serpente e que seria ferido no seu calcanhar. Quem é este? Era Abraão? Era Moisés? Quem era este? Era Gideão? Era Salomão? Era Davi? O inimigo ficou de olho em todos eles. Todos esses homens que se levantaram foram monitorados. Nós que mexemos aí com um pouquinho com segurança, né, irmão? Reinaldo, irmão Rômulo, a gente sabe que os monitoramentos aqui da terra não são muito bons, não. Mas o inimigo monitora direitinho. Ele monitorou direitinho a situação. E ele tentou tirar alguns desses homens ali do caminho. Ele falou: uma hora eu acerto. Esse aqui. Não foi. É esse, não foi. Até que chegou Jesus. E ele continua, até hoje, enganando as pessoas. E a estratégia dele hoje é muito ardilosa. Porque hoje ele engana as pessoas usando até mesmo a palavra de Deus. Então é por isso que nós precisamos ficar atentos. Eu sinceramente tenho vivido muito preocupado com isso, porque nós estamos ouvindo muita coisa na TV, muita coisa no rádio, muita coisa nas igrejas, muitas coisas nas ruas, nos nossos trabalhos, muita coisa no YouTube. Mas quando você vê uma mensagem totalmente desprovida do amor de Deus, totalmente desprovida de Cristo, Jesus Cristo, irmãos, Ele é o centro, Ele precisa ser o centro da nossa mensagem. E aí, como um movimento que aconteceu há alguns anos, um movimento americano, lá tem muita coisa, acontece muita coisa, mas de vez em quando acontecem umas coisas que dá para a gente dar uma olhada. Há uns anos atrás apareceu um movimento, né, que falava que a gente precisava olhar nos passos de Jesus o que faríamos. É um livro, né, que foi muito falado, virou filme e tudo, mas tem algo interessante. Você precisa olhar para o mundo com os olhos de Cristo. Olhar para o seu irmão, para o seu esposo, para a sua esposa. Nós falamos um pouquinho disso lá no nosso encontro de casais, né? O lugar mais difícil, as pessoas mais difíceis de nós olharmos com os olhos de Cristo é para o marido e para a esposa. É ou não é? Não é? Ouvi uma voz aqui. Mais difícil. Nossas crianças, mas eu amo meu filho. Ama, eu sei que ama. Mas tem hora que é difícil. Oh, glória a Jesus. E aí você precisa, como os bereanos, buscar Jesus.
Senhor Jesus, o que o Senhor faria essa hora? Ah, meu Deus, eu já... Tá ali, ó. Nosso irmão Flávio sabe, né, irmão Flávio? Como que nós já vivíamos algumas dificuldades, né? Glória a Deus. Vamos aguentar esse cara aí. O que o Senhor faria? Isso é evangelho. É comum nós ouvirmos que temos que posicionar em relação ao evangelho e o que cremos sobre a palavra de Deus e Jesus. Mas a igreja está fazendo o que Cristo ensinou ou repete o erro dos fariseus? Esse é o problema que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã, comigo. Para nós pensarmos juntos. Nós ouvimos isso hoje de alguns pregadores, de algumas pessoas comprometidas, às vezes muito comprometida. Não estou aqui, não quero fazer o que eu vou dizer que nós não podemos falar hoje, julgar, acusar, apontar, mas vamos falar com a palavra, com a reta justiça. Porque se você quer julgar, julgue com a reta justiça, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque a reta justiça, ela não vai apontar homem, mulher, ela vai apontar para o pecado, ela vai apontar para aquilo que nos desvia do alvo, porque o pecado é isso. O que é o pecado? O que foi o pecado na vida de Adão e Eva? O que é o pecado na vida do ser humano? É aquilo que nos desvia do alvo. A origem, né, da palavra é amartia. É isso, é aquilo que desvia. Alguém que faz com que o herói perca o foco. O foco é o quê? O foco é libertar Israel. Quanto nós vimos lá atrás? O que se fazia? Se iludia com as coisas da vida e o foco ficava cada vez mais distante. E o foco hoje, na nova aliança, qual é o foco? O foco é revelar Jesus. Revelar que Jesus veio o quê? Salvar a humanidade. Salvar. Mas como eu vou revelar Jesus se eu condeno aquele que eu preciso chegar nele antes de ter uma experiência com ele? Você e eu precisamos crer, irmão. Quando eu disse para vocês que nada na Bíblia foi colocado ali em vão. E aí eu vou trazer para vocês uma ilustração prática, uma ilustração usando a própria palavra. Nós temos João 3 e João 4. João 3, um homem conhecedor da palavra de Deus vai até Jesus. E ele vai até Jesus escondido. Ele chega até Jesus e ele conversa com Jesus. E ele era um homem que conhecia a lei, ele conhecia as tradições. Quem era esse homem? Nicodemos. Nicodemos era um homem conhecedor, era um homem temente. E ele foi ter com Jesus porque ele reconheceu que em Jesus tinha algo diferente daquilo que os fariseus pregavam. Ele também era um homem da lei ali do Sinédrio, mas ele falou, não, esse homem não é o que eles estão falando aí, esse homem tem alguma coisa diferente. E ele foi lá, ele quis ouvir Jesus. Jesus chama aquele homem à responsabilidade. Aquele homem que conhecia tanto da Bíblia, da lei. Jesus fala com ele, homem, se você não nascer de novo, você não pode entrar no meu reino. Por que será que muitas vezes o Senhor age conosco de uma forma e age diferente como ele agiu em João 4,
com outra pessoa. Uma mulher condenada pelas pessoas, condenada pelos fariseus, condenada por aqueles que se diziam os homens da lei, os homens que conheciam, até mesmo os discípulos, quando viram Jesus. Jesus foi até lá. Jesus sabia que aquela mulher chegaria ali, ou não? Jesus sabia. Jesus libera os discípulos para fazer o que tinha que fazer, porque talvez se eles estivessem ali, eles iam importunar, eles iam atrapalhar, eles não deixariam aquela mulher chegar até Jesus, porque os discípulos tinham esse problema. Quando as crianças queriam chegar para Jesus, eles incomodavam. Quando as pessoas queriam chegar a Jesus, eles queriam proteger, achando que Jesus era ali um ator de Hollywood ali, que vocês já viram como é que fica ali seguindo o presidente, a prefeito, quando chega no lugar, que eles... Espera aí, você não pode chegar perto, não. Pera. Se fazia mais ou menos igual. Então Jesus, com certeza, já sabendo disso, ele vai, fica ali, espera a hora que aquela mulher chegaria. E qual a palavra que ele traz para aquela mulher? Na minha visão, Jesus teria dado uma boa chamada em Nicodemos, mas na minha visão, Jesus tinha que falar com Nicodemos: você é um cara, você está fazendo um trabalho magnífico aí, você veio aqui me ver, isso aí que qualquer pastor faria. E a mulher, e vem a ser, né, sua miserável, que anda aí persuadindo os homens, você já está no 5º marido, você não sabe o que você quer na sua vida, você é uma miserável, para não dizer outras palavras. Não. Jesus chama aquela mulher, Jesus mostra a verdade para aquela mulher. Aquela mulher: mas o Senhor está falando comigo? Sim. Mas o seu povo diz isso, diz aquilo. Você: olha, mulher, vai chegar uma hora que não é lá, não é naquela igreja, não é naquela, você vai ter que adorar em espírito e em verdade. É chegada a hora. E aquela mulher tem um encontro tão profundo com Jesus, tão real, que aquela mulher, segundo os estudiosos, o que mostra a própria palavra, aquela mulher vira o quê? Uma missionária. Ela vai até na terra dela e ela começa a falar do homem que ela encontrou lá no rio, lá no poço. Um homem que contou a minha vida, mas ele não me julgou. Um homem que falou quem eu era, um homem que me tocou profundamente. E aquela turma viu aquela mulher tão maravilhada, tão transformada, que eles foram lá. E diz a palavra que pouco depois eles disseram: mulher, nós já conhecemos Jesus, agora não é porque você disse, não, é porque nós vimos. Mas o que isso aí tem a ver? Tem a ver com o problema que nós estamos tratando nessa manhã diante dessa palavra. O que é evangelho? Como nos posicionamos em relação ao evangelho? Será como guerreiros que muitas vezes nós cantamos? Será como um soldado do evangelho aqui na porta falando: você pode entrar e você não. Você é santo, você entra para cá pro gozo do nosso grupinho. Agora você fica aí fora. Esses se colocam como defensores, como protetores, gladiadores, sei lá, generais. Fecham a porta para as pessoas, nem mesmo entram e nem deixam que as pessoas entrem, né? Esse tem sido o povo de hoje. Mas Jesus era um homem que abria portas. Jesus era um homem que condenavam. Por quê? Porque ele ia na casa do pecador. Aí deixa você fazer suas reflexões com os posicionamentos que te exigem nesse mundo. Eu não vou na casa do fulano, eu não falo com Beltrano, eu não falo com fulano. Ok,
você também não vai conseguir levar a sua mensagem para ele. Não vai. Porque todas as pessoas em que Jesus chegou com a sua palavra, ele relacionou com eles. Você não vai chegar porque você nunca transformaria água em vinho. Eu não transformaria água em vinho. Eu vou dar vinho para essa cambada beber e sair bêbado cambaleando. Mas Jesus transformou água em vinho. E não vem acreditar com os estudos, com os malucos que falam lá que o vinho de Jesus não era um suco, que era mais forte, que era aquilo, porque Jesus ele foi profundo na palavra. É isso, só quem não é bereano, quem não estuda a palavra, vai vir com essa besteira de dizer que o vinho que Jesus transformou era um vinho sem álcool, era um vinho sem teor, que não sei o que, para lá. Por quê? O camarada chegou lá e falou, o mestre de cerimônias, ninguém dá o melhor vinho depois de o pessoal já ter bebido, já estar embriagado, né? Primeiro vem o melhor, depois que as pessoas já estão mais ali para lá do que para cá, solta o pior. Você fez diferente. Então era um vinho, sim, verdadeiro. Porque o que Cristo, ele todo momento nos ensina é a moderação. Então, pastor, você está dizendo que eu posso tomar vinho até embriagar? Aí que está a má interpretação dos cristãos. Querem entender da sua forma. Querem entender porque não aplicam na sua vida a palavra de Deus. O que nós estamos dizendo é que nós erramos o alvo ainda hoje. Nós apontamos para... É muito comum, eu já vi muitas pessoas de fora falando isso. O crente gosta de dizer, não, eu amo o pecador, mas não amo o pecado. Mas não é assim que nós procedemos. Vou colocar nós. Não, não é assim não. Nós condenamos o pecador antes de levá-los a uma reflexão. Nós fechamos as portas para as pessoas antes delas terem uma oportunidade de ouvir o verdadeiro evangelho. E é isso que tem feito com que o mundo que nós vivemos seja assim tão medíocre. Tantas coisas feitas de maneira errada. E qual é o nosso papel como cristãos? A nossa comunidade, ela não se levantou para ser mais uma. Porque senão, irmãos, não vamos perder nosso tempo. Vamos juntar com uma que já está mais ou menos estruturada, já tem aí um programa de rádio, um programa de TV, um YouTube com mais de 1000 pessoas assistindo. Mas não! Ele nos chamou para fazer diferença, assim como ele fez a diferença ali, Jesus, como disse aí, mais 3 discípulos, depois 12, fizeram a diferença, de tal maneira que a Bíblia fala que eles chegaram com a sua palavra a todo mundo conhecido naquela época. A palavra de Deus, ela se espalhou através da boca do Tomé. Do Tomé, irmão, o Tomé que... Será? Só acredito vendo, mas o Tomé saiu à frente. O Pedro, tão difícil, tão impulsivo, até Paulo, que foi um dos últimos, como ele mesmo disse, o menor dos apóstolos, teve que chamar a atenção de Pedro. Por quê? O que Pedro fazia? Como eu e você. Quando estamos aqui no nosso grupo, nós somos, do jeito que nós falamos que tem que ser. Mas quando está com os pecadores, age de outra maneira. E Pedro fazia isso, e Paulo chamou a atenção dele, porque quando ele estava lá no meio dos gentios, ele falava o que tinha que ser falado. Mas quando ele estava no meio dos judeus, dos fariseus, aí não, a lei, porque a lei diz isso, a lei você tem que seguir essa tradição, tem que seguir aquela. E Paulo diz que ele resistiu na cara.
porque ele não transmitiu o verdadeiro evangelho. Mas Pedro não desistiu. E é isso que nos diferencia no mundo de hoje. Não é aquele tropeção que você levou que pode te tirar do foco. Você precisa saber onde você quer chegar, qual é o seu alvo, e você seguir. Se você cair, levanta, mas segue. Segue. E você vai ver Pedro outras vezes com uma palavra profunda, porque ele não desistia. Ele falou que ele não conhecia Jesus quando Jesus foi preso, mas ele continuou. E quando Jesus se aparece para ele, ele estava lá peladão lá, pulou dentro da água para esconder de Jesus. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para ele, mas ele não desistiu de Jesus, mesmo com a sua pouca força. Ele fez, ele sabia que Deus tinha algo na vida dele. Eu e você precisamos saber isso, para que nós possamos cumprir o nosso chamado no meio dessa humanidade perdida. Não é possível que nós vamos conformar em estar aqui na nossa igrejinha, feliz, alegre, bebendo um cafezinho cheiroso que já está saindo ali, um chocolatinho, batendo um papo legal, brincando e tal. Vamos embora para nossa casa, só dormir, amanhã viver, e problema de quem está lá fora. Por quê? Porque eu não tenho empatia com essas pessoas, porque eu não estou nem aí para elas. Mas como assim, pastor? Porque é o que muitos estão fazendo hoje. Porque quando eu condeno uma pessoa, eu crio uma barreira para eu chegar até ela. Nós estamos fazendo dessa forma como os fariseus. Vamos ver o que é verdadeiro evangelho? Lucas 4. Glória a Deus. Essa mensagem foi lida aqui no domingo passado, lá em Isaías. Oh, glória a Deus. Ela se repete em Lucas. Glória a Jesus. Vamos ver o que é evangelho. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Jesus, tá, gente? Jesus foi lhe dado a palavra na Escritura. Ele abriu no lugar onde está escrito. Olha como é que nada é à toa. E ele falou que o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias. Evangelho, boas novas, boas notícias. Quais as boas notícias? Boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, proclamar o ano aceitável da graça do Senhor. Glória a Jesus. Eu falei até o 19, mas vou ler o 20. Então Jesus fechou o livro. Só esse pedacinho. Fechou o livro. Estudiosos não falam muito sobre isso, mas alguns já conseguiram entender. E eu concordo plenamente. E se você é um dos que estuda a palavra, você também vai entender. Se você olhar esse mesmo versículo lá em Isaías 61 e continuar lendo aqui, fala assim: e pregar a condenação àqueles que não creem. Só que nós estamos no tempo de quê? Da graça de Deus. O ano aceitável da graça de Deus. Então Jesus fechou o livro. Por que ele fechou o livro? Porque não estamos no tempo de condenar. Não estamos no tempo de acusar. Nós estamos no tempo de levar o evangelho às pessoas, para que esse evangelho produza vida. Eu vou aprofundar sobre isso. Vou aprofundar. Porque alguns entendem completamente esta palavra que nós chamamos evangelho da graça. E o evangelho da graça não é algo diferente, não. Graça é evangelho é graça.
O que é graça? Favor imerecido. O que é favor imerecido? Jesus te salvou, Jesus me salvou porque Ele quis, porque Ele me amou, porque Ele te amou. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sei cumprir as 613 ordens, regras e leis da tradição, da lei. Não é porque eu cumpro os 10 mandamentos, porque nós não cumprimos os 10 mandamentos, ninguém cumpre os 10 mandamentos. Então Jesus, sabendo disso, Ele se manifestou em graça, graça e verdade. Glória a Jesus, oh glória a Deus. A graça veio através de Cristo, a lei foi dada por Moisés. Então a graça é manifesta no que Cristo fez por mim e por você. E aí que eu estava dizendo, muitas pessoas ao ouvir alguém falando isso, ele vai dizer: esta pregação é interessante, mas ela faz as pessoas pecarem, ela dá liberdade para as pessoas. Não existe, porque não existe isso, porque quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele muda de dentro para fora. Essa é a diferença dos que creem e dos que não creem. É por isso que Jesus virou para aquela mulher e disse, aquela mulher na palavra, que chega até Jesus condenada por adultério. Alguns pregadores, por isso que é gostoso ler a Bíblia. Também alguns seminários não vão te dizer isso, seminário não vai te dizer isso, mas Jesus estava escrevendo ali no chão, dentro do templo. O templo provavelmente era de pedra, Jesus não estava escrevendo na areia. Então, provavelmente Jesus estava mostrando que a lei é dele, né? Ele escrevendo ali, ele escreveu 2 vezes. Eu vi uma vez uma ilustração maravilhosa sobre isso, porque a lei foi dada 2 vezes na pedra, né? Jesus escreveu, olhou. Então, quem não tem pecado, condena ela aí. Joga a primeira pedra. E a Bíblia diz que desde os mais velhos até os mais novos, todos se retiraram. Jesus voltou a escrever na pedra e ele: mulher, cadê os que te condenavam? Ninguém estava mais ali. E o que Jesus fala para aquela mulher? Vai aí, continua na sua, que você agora me recebeu. Não, vai e não peques mais. Então quer dizer que aquela mulher naquele momento recebeu um poder maravilhoso, que ela conseguiu ficar sem pecado? Será isso? Será que aquela mulher naquele momento ela foi transformada ali, igual a Xirra transformava, e ela naquele momento ela passou a ser super poderosa? Não, Jesus libertou ela do peso do pecado, porque Jesus sabe que aquele que o recebe, ele recebe vida. É como o nosso diácono Flávio gosta de falar esse versículo aqui, ó: caminho, verdade e vida. Quem recebe Jesus está no caminho, conhece a verdade, conhece a vida. Ele não consegue, se você tem uma experiência verdadeira com Cristo, não tem condição. É onde eu falo, por exemplo, voltando aí sobre o casal, é onde eu falo. Às vezes é difícil de entender, para um e outro é difícil. Mas se você ama de verdade, você entenda isso, irmão, que você tem que conseguir do seu marido, da sua mulher, é um amor verdadeiro. Porque se isso tiver entre vocês, não vai haver outra pessoa lá fora que vai chamar a atenção. É assim com Jesus. Se você conhece Jesus de verdade, nada vai fazer você mudar de foco. Mamãe, vai escorregar, mas Jesus está na sua frente. Então quando você conhece verdadeiramente a graça de Deus, existem mudanças na sua vida. A boa nova é isso, o evangelho, meu amado, minha amada, é falar para as pessoas da boa notícia. Existe salvação para você, fulano,
fulana, que ninguém gosta de chegar perto, de ir na sua casa, de ir nos encontros que você promove. Jesus, ele ia. E Jesus foi criticado porque ele comia com pecadores. Você pode ser criticado amanhã se você estiver com alguém que o mundo condena. Mas aí eu te pergunto, qual o seu objetivo? E isso é o que importa. Qual o seu objetivo com aquela pessoa? Jesus sabia. Isso é que é a nossa responsabilidade. Efésios 2, versículo 8 e 10. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. A salvação não é pela fé, tá, irmãos? Preste bem atenção. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. Ou seja, é Cristo. Porque fé você pode ter em muitas coisas. Você pode ter fé aí em vários outros líderes religiosos. Você pode ter fé em várias coisas. Hoje tem uma frase muito comum, muito popular: fé, força e foco. Mas será que é fé em quem? Em quem? Fé no dinheiro, fé no iate, fé na fazenda que produz, fé no governo, fé no homem. Mas é fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva. O que é dádiva? É presente. Então, irmão, nós estamos falando do que é evangelho, é presente de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Porque às vezes você fala, para aguentar aquela mulher, eu já tenho lugar lá no céu garantido. Para aguentar aquele marido, eu tenho lugar lá no céu. Aquele patrão, aquela patroa, tem não, irmão. Não engana com isso não, porque não é isso. Não é porque você é bom, porque eu sou bom, que nós vamos para o céu. É se eu crer no que Cristo fez por mim. Ele feriu o seu corpo, ele verteu sangue, sacrifício vivo, verdadeiro, por mim e por você, porque até então o sacrifício era um cordeirinho. Oh, glória a Jesus. Tem outra ilustração prática lá no Velho Testamento. Olha só que coisa interessante, para você crer na importância do sacrifício. Moisés, com a lei, não conseguiu entrar com o povo na terra prometida. Ficou a cargo de Josué. Sabe o que significa Josué? Por que na Bíblia nada é em vão? Josué, uma variação do nome José, uma variação do nome Jesus, o Salvador. Josué foi aquele que levou o povo a entrar na terra prometida, porque ele era uma figura de Cristo. E eles não entraram lá com a força dos seus generais, com a força dos seus cavalos. Eles tocaram o chifre, a buzina era feita de chifre, e eles gritaram. E quando eles gritaram, caiu o muro. Houve um grande terremoto ali que derrubou tudo, e eles entraram para a terra dentro. Aonde está a ilustração aqui? Cristo, mais uma vez figura ali. Porque para que tivesse um chifre, era necessário o cordeiro estar morto. Só existe vitória se houver sacrifício, sacrifício verdadeiro. Não é a minha bondade, não é a sua bondade. E é por isso que nós devemos amar como Cristo e falar o que Cristo quer e não o que eu quero. Isso é evangelho. Você viu aí em Lucas, você viu aqui em Gálatas. Isso é evangelho, isso é libertação. O que não é evangelho? 1 Reis, glória a Deus. Está na Bíblia, é muito legal, e a pessoa interpreta da sua maneira, mas não interpreta o que Cristo quer, e muitas vezes interpreta o que Ele quer. Aí parece bonito falar com as pessoas, mas onde está o amor? 1 Reis 17, 18, aleluia.
A mulher, glória a Deus, que teve ali um filho e o seu filho morreu, e ela correu atrás de Elias, e ela disse assim, depois que um dia uma doença gravou ali o seu filho e ele morreu, ela virou para o profeta e falou assim, chorando, ela reclamou a Elias: ó homem de Deus, o que você me fez? Veio aqui para lembrar-me dos meus pecados, matando meu filho? João 8, 4 a 11. Já falei aqui, mas vamos repetir. João 8, 4 a 11. Você e eu precisamos entender, irmãos, se nós queremos fazer a diferença, se nós queremos ser verdadeiramente aqueles que vão abrir a porta e não fechar as portas, como os fariseus fizeram, nós precisamos entender o que é evangelho. Mestre, versículo 4, disseram a Jesus: esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. E o Senhor o que diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus. Olha só, tem coisa que parece bonitinha, parece boa, parece legal. Ah, essa regra, aquela regra, não pode isso, não pode aquilo. As religiões fazem isso, né? A lei diz. E o Senhor, o que diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudesse usar contra ele. É o que a religião faz. Ela quer usar coisas que nos coloquem contra Deus e não nos fazer amar a Deus. É uma música muito interessante, mas eu vou além, né? Assim, uns preferem te chamar assim, outros assado, mas eu quero te chamar de Pai. Uns têm Deus como, ainda que ele seja tudo isso, tá, irmãos? Mas tem uns que só vê ele como soberano, como o Rei de Israel, o Senhor, o Eterno. A moda agora é o Eterno. Você e eu precisamos ver Deus como Pai. O Pai que salva, o Pai que dá uma chance, o Pai que abre as portas, o Pai que te abraça e te fala: entra novamente, que troca os seus calçados, como a palavra nos diz, calçados formosos, porque formosos os pés do que anuncia o Evangelho. Está aí o nome da sua comunidade. Nessa comunidade não é lugar para apontar o seu erro, o meu erro. Eu tenho e você tem, mas ali nós podemos colocar bem grande. Não é lugar de pessoas perfeitas, porque se eu colocar essa placa vai sumir todo mundo. E eu preciso de pessoas imperfeitas para que elas recebam essa palavra: você é amada, eu sou amado por um Deus que é perfeito, que te justifica, que te ama. Ainda que o seu chefe, a sua mulher, o seu marido, o seu filho não tenha empatia por você, o seu governo, Deus teve empatia. Olha que coisa. Ele permitiu em Jesus, olha só, ser igual a um ser humano para ele conhecer a triste realidade do ser humano. Mas ele em tudo isso não pecou. Mas ele abriu a porta para mim e para você. Oh glória, aleluia! Mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse: quem de vocês estiver em pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra. Depois abaixou-se de novo e voltou a escrever. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, porque muitas vezes são aqueles que mais condenam. Eu sou um cara do evangelho há 40 anos, e esse bobinho aí está achando que é o quê? Né? Mas eles foram saindo primeiro, até que deixaram sozinho Jesus com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela: mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Esse é Jesus, irmão. Esse não são os fariseus, não é a religião, não é eu. Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse:
eu também não a condeno. Vá embora e não peques mais. Jesus podia ter falado 1000 coisas com ela, como nós fazemos com o nosso filho quando erra, coitado. Quando cai um pouquinho de arroz no chão, a gente depois fica até com vergonha de tanta coisa que a gente fala no ouvido desse. Quando um arrozinho que a gente podia ter ido ali limpado, mas a gente faz um sermão. Que sermão! Jesus podia ter dado um sermão para aquela mulher, começando do Gênesis até ali em João. Pensa bem o que aquela mulher, né? Igual o João Batista. Você não viu? Ele podia terminar com o João Batista falando: você não viu o João Batista que foi morto porque ele falou que não pode ficar com a mulher? Falou com Herodes que ele não podia ficar com a mulher do irmão dele? Ele podia terminar com essas palavras. Mas Jesus estendeu a mão para ela e falou: filha, não te condeno, vai e não peques mais. Acusação, condenação é coisa de religião, é coisa de humano, é coisa de fariseu. Nós queremos ser livres, e Jesus disse, né? Jesus disse que ele veio para tirar o jugo, mas cada vez se torna mais preso. O ser humano quer ser livre, mas cada vez mais preso. É o que a gente vê aqui nas cadeias que o ser humano mesmo se coloca. O evangelho, meu amado e minha amada, é graça transformadora. É aquela palavra que entra na sua vida e te muda. Não é porque eu estou falando, é porque você sabe. Eu lembro de muitas vezes que eu já dei exemplo aqui, né? Um dia que o nosso irmão Romo estava com tênis branquinho, hoje a irmã está com branquinho. Você tem coragem, irmã, de pisar com esse tênis na poça de lama? É isso, irmão. Quem nasceu de novo, ele vai pensar antes de voltar. Porque a nossa natureza é de ovelha, a não ser que você tenha a natureza de porco. Que o porco você pode dar banho nele, que ele vai voltar para o chiqueiro. E aí são escolhas. Se o sujeito tem natureza de porco, a Bíblia diz: quem é sujo, suje-se ainda. Mas você não pode condenar. Se a pessoa é ovelha, se é porco, ela vai definir lá o que ela vai escolher para a vida dela. Eu preciso abrir a porta do Evangelho. Essa graça transformadora de vida, ela se manifesta em vários aspectos, como nós vimos aqui em Lucas 4, 18, 19. Saúde física e psicológica. É o que as religiões orientais chamam de mente sã. Jesus dá isso, sem você precisar ficar lá. Jesus te dá isso quando você olha para Ele. Oh, glória! Quando você medita na lei do Senhor e não esvazia sua mente, porque sua mente nunca vai. Se você parar aí agora, eu fico impressionado, né? Será que eles conseguem mesmo? Parar, vão todo mundo aqui ajoelhar e vão começar a pensar. Você vai começar a pensar na carne que você deixou lá, descongelando. Ninguém deixou no forno não, né? Porque aí é pior ainda. Vai pensar naquela Coca-Cola gelada, o suco geladinho. Vai pensar onde você tem que... Vai pensar amanhã. Vai ver, o quinto dia útil foi essa semana, naquela conta que ainda tá para pagar. É isso que você vai pensar, irmão. Você não vai esvaziar a mente coisa nenhuma. Agora, se você começar a pensar em Jesus, irmão, nossa, não tem jeito de você pensar em outra coisa. Não tem. Experiência própria, você começa a mudar. Oh, glória a Jesus. A solução, o mundo precisa de uma solução. Glória a Deus. E a solução está nele. Liberdade espiritual e das fortalezas. Quais fortalezas te prendem ainda? O que é fortaleza? É aquilo que ainda está forte na sua vida. Você tenta derrubar, mas não consegue. Eu não estou aqui para condenar você, mas para te avisar que você precisa gritar. Grita o nome de Jesus, para aquele muro cair, aquela fortaleza cair. Oramos aqui hoje já para fortalezas. Eu vi quando a Vanessa orou.
olho grande, miséria, dor, tudo aí é fortaleza que se levanta na vida do homem e da mulher. Clama ao Senhor Jesus que isso cai. Liberdade dos vícios, porque Ele veio libertar cativos. Luz para novos caminhos, relacionamentos restaurados, fisicamente e espiritualmente. Vida eterna, sim. Mas a salvação, meu amigo, não é eu vir cá para pregar para você. Ó, aguenta firme aí. Sofre mesmo nesse mundo, entendeu? Se for possível, faz igual os monges fazem. Pega mesmo um chicote, ó, e bate, porque aqui você tem que sofrer. Aqui você tem que passar aperto mesmo, miserável. Não, irmão. Nós somos agraciados. Mas eu estou sofrendo. Mas você não vai ficar nisso pro resto da vida. E você precisa crer. Você vai passar por isso porque Paulo passou. Porque Jesus passou. Porque outros discípulos passaram. Outros homens de Deus passaram. Mas olha, eu graças a Deus agora tenho conseguido. Quando eu começo isso, o Senhor fala comigo. Eu consigo ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus falando para Paulo. A minha graça te basta. O que é isso, irmão? Minha graça te basta. Então vamos em frente. Vamos em frente. Vamos. Eu vi ontem um videozinho. Às vezes a gente fica até com medo de passar, que a pessoa pode interpretar errado. Mas assim, estava lá. Eu passo pela prova, dando glória a Deus. Aí um videozinho desses de rede social. E o sujeito lá no barquinho lá, que ele cai ali dentro daquelas cachoeiras, e aquilo pula, e aquela correnteza leva ele para cima, ele vira de cabeça para baixo. Esse é o mundo, mas o importante é sair vivo lá do outro lado, e daquilo virar o quê? História para você contar. Aquilo virar testemunho para você contar. Como aquela mulher na beira do poço, ela saiu correndo para contar o testemunho. Transforma hoje o que te faz sofrer, o que há problema na sua vida, em testemunho para amanhã alguém glorificar a Deus através da sua vida. Prosperidade, pastor, prosperidade, Jesus também, Ele oferece para você, porque quando você olha para Jesus, você começa a focar em coisas diferentes. Então, se você gastava recurso com aquilo que não era, você já não gasta mais, você passa a modificar o seu jeito, você passa a contribuir. A palavra diz que quando você contribui, aquilo se multiplica na sua vida, as coisas diferentes começam a acontecer, você começa a focar no trabalho, e aí você acredita que Deus vai te dar vitória, e você vai em frente. E quando você vê, você prosperou. Como que Paulo conseguia fazer aquelas viagens todas, irmão? Como? O Senhor prosperou ele. Prosperou ele. E uma viagem de navio naquele tempo devia ser muito cara, porque hoje é. O irmão Flávio aí que está planejando aí fazer como é que chama? De navio. Um cruzeiro, sabe aí, deve estar vendo os preços, né? Glória a Deus, é caro o cruzeiro. Agora você imagina aí, naquela época, com poucos conhecimentos que as pessoas tinham. Então, meu amado, minha amada, isso é evangelho. Você precisa crer nisso. Isso é a graça de Deus, e a graça de Deus não é uma doutrina, não. Paulo, ele foi criticado por ele pregar isso, e ele disse, se alguém pregar outra coisa, seja anátema. Ele amaldiçoou 2 vezes a pessoa. E se você olha essa palavra que está lá em Glória a Jesus, essa palavra parece que está em Gálatas, né? Quando ele traz essa mensagem, ele explica o que é o evangelho. Ele começa falando do evangelho da graça, e ele fala que se alguém pregar outro evangelho, ele seja amaldiçoado. E aí que está, se ninguém nos condena por pregar um evangelho diferente, é porque nós não pregamos o verdadeiro evangelho. Então nós precisamos fazer diferença nesse mundo, sim. Evangelho não é acusar, não é apontar erros.
posicionar para o Evangelho, é nós falarmos a verdade que liberta, que transforma, é dar às pessoas a oportunidade de conhecer Jesus. Se ela vai conhecer, a decisão é dela, porque não tem como nós amarrarmos ninguém e trazermos a força para o Evangelho, porque nem Deus faz isso. Você vai ver pessoas que vão falar, por que Deus deixou isso acontecer? Porque Ele escolheu aquilo, porque o ser humano escolheu. Tudo que passamos são fruto das nossas escolhas. Agora, entenda você, que a graça que nós pregamos, eu vi um texto muito interessante, eu trouxe aqui com as nossas palavras. A graça não é progressismo ou liberalismo que leva ao pecado e à injustiça. Não é conservadorismo ou moralismo que leva ao pecado e à injustiça. E também não é indiferença, timidez, que nos torna despreocupados em relação ao pecado e à injustiça. O que quer dizer isso? Hoje você vê lá, progressistas liberais. Isso pode tudo. Eles acreditam, mas isso não é graça, irmão, porque eu não estou pregando aqui que todos os homens serão salvos só sendo bonzinho. Não, são escolhas. Eu falei que quem prega isso é a Renovação Mundial, que prega que no final todo mundo vai ser salvo, porque Deus é amor, Deus é bondoso. Sim, Ele é, mas Ele respeita a minha e a sua escolha. E aí que está o nosso papel, como seres humanos, mostrarmos para as pessoas que estão à nossa volta que Deus não quer condená-las, Ele quer salvar. A escolha da condenação é delas, mas precisa ter amor. E eu já com essa mensagem em mente, eu ouvindo ontem uma historinha lá no YouTube, eu caí num lugar lá que nunca poderia, escutando lá um testemunho de um ex-satanista contando a situação que ele passou. Ele foi falar da fé dele, fundador lá de uma seita satânica lá nos Estados Unidos, e ele foi numa rádio para ser entrevistado. Ele foi entrevistado e tal. Quando ele estava para sair dali, uma irmã cristã fala com ele, quer dizer que você realmente não acredita em Jesus Cristo? E ele, eu acredito no Satanás, eu sou da igreja de Satanás. Mas aquela mulher lhe deu um abraço fraterno, e ele conta que aquele abraço marcou a vida dele. Mas ele saiu dali, né? Como a gente vivencia, saiu dali e foi fazer lá um rito que eles têm. E quando ele fez aquele ritual, que não pode fazer muitas vezes, porque envolve lá algo muito perigoso, lá ele contando, ele sentiu algo diferente naquele momento. E ele disse que ele viu Jesus. Mas ele questionou: se o Senhor é Jesus mesmo, me mostra. Dizer que ele sentiu um amor profundo dentro dele. Só que aquele amor fez ele lembrar do abraço daquela mulher cristã. E ele se converteu ao Evangelho. Ele se converteu a Cristo. E hoje ele dá o testemunho dele lá. Mas o que marcou a vida dele? Porque aquela mulher não condenou. Ela não tinha palavras bonitas. Ela não tinha outra forma de convencê-lo, mas ela tinha um amor verdadeiro. Ela manifestou um amor verdadeiro pela alma daquele homem que estava condenado. E aquele homem sentiu o amor de Deus. E é isso que eu quero dizer para nós. Um abraço sincero, desprovido de outros interesses, né? Você tem que ter cuidado. Não é exatamente um abraço, mas uma palavra, um acolhimento sincero, transforma a vida daquele que você poderia virar para ele e falar assim: você está condenado, você é um miserável, você é um desgraçado. Eu já vi pregação ao vivo, o sujeito apontar: essa classe, esse fulano, são os desgraçados.
Onde está o evangelho? Você tem que pregar a graça e não a condenação. Então, esse progressismo, liberalismo de tudo pode, leva ao pecado e à injustiça. Não é isso que nós defendemos. Saia daqui sabendo disso. Mas o seu conservadorismo e o seu moralismo, o meu conservadorismo e o meu moralismo, também comunica com o pecado e com a injustiça, como os fariseus fizeram. Não é isso que nós pregamos. Jesus não foi moralista, Jesus não foi conservador, Jesus não foi progressista, Jesus não foi liberalista, e Jesus também não foi indiferente ou tímido, como o nosso irmão Amarildo muito bem explicou aqui no dia que nós tivemos aqui o estudo sobre o arrebatamento. A timidez que a palavra fala. Você não oculta o Jesus Cristo que você crê através da sua vida, porque você não está indiferente às pessoas sendo condenadas. Aquilo ali na sua vida, você procura motivos, você abre espaço para que você tenha a oportunidade de falar de Cristo para as pessoas. E isso só é possível quando você revela amor. Posicionarmos, isso é boas novas, né? E não condenação. Posicionarmos é dar voz ao verdadeiro evangelho, que tem a ver única e exclusivamente com Jesus Cristo. Não é o cumprimento da lei, não é o cumprimento das coisas bonitinhas, boazinha que você faz, bonzinho que você é, que você dá as coisas para os outros, que você compra as coisas para os outros, você leva os outros para a sua casa. Tem um monte de gente que faz isso. E não significa amor. Porque ele vai lá para o seu celular e ele pega uma cesta básica, ele dá a pessoa e tchum. Ele vai tirar uma pessoa que às vezes está se afogando, uma mão puxando e a outra no celular. Selfie, mostrando. Foco no que Jesus Cristo fez, seu sacrifício. Você tem que olhar para aquilo ali e entender que houve sangue e houve carne ferida. Senão não tem, senão a festa é em vão. O sacrifício que salvou a humanidade do pecado como um erro, o pecado como um erro de alvo, como eu já disse, que levou à queda. Pregar a graça por meio da fé, revelar o caminho, a verdade e a vida, falamos aqui. Promover a transformação de mentes. Isso é evangelho. Você tem que fazer as pessoas mudar a sua mente, mudar o seu pensamento. Arrependimento é isso. Arrependimento também não é você fazer uma coisinha, ai meu Deus, me perdoa, e tal, aquela coisinha. Eu li uma história que o Lutero, não sei se é verdade, essa é só uma ilustração, mas diz que o Lutero, antes de realmente promover ali aquela, fazer a diferença, né, como nós conhecemos hoje, quando ele era apenas um monge, diz que ele ia tanto lá no padre que era responsável por ele, qualquer coisinha que ele fazia, ele ia lá, Senhor, eu pequei. Diz que o padre, certo dia, ele ficou tão cansado com aquilo, que costumava ir 2, 3 vezes por dia. Ele falou: meu filho, primeiro você vai lá, peca, e depois você vem aqui, porque aquilo ali virou apenas uma tradição, virou apenas uma prática. O que Deus quer de você é que você realmente arrependa, e não que você fique ali só. Você falou um negocinho, você brigou com seu filho, falou uma palavra errada, você, ai Senhor, me perdoa. Até aquela palavra, você está no trânsito, primeiro você xinga o motorista que te deu a fechada, e depois, misericórdia, Senhor, me perdoa. Mas se ele aparecer na minha frente, não houve mudança de mente, e nem arrependimento. Mostrar, glória a Jesus. Glória a Deus. As pessoas precisam conhecer a Cristo. Mostrar que nós podemos vencer se o foco não for condenar e mostrar a culpa, mas a certeza da justificação em Cristo. Um autor que eu gosto muito de
lê os seus livros, ele fala que existe um ciclo da vitória e um ciclo da derrota. A derrota é a seguinte: você erra, você foca no erro e você vai fazer o quê? Você vai dizer, eu já errei mesmo, agora eu já sou um condenado, um safado, vou continuar. Esse é o ciclo da derrota, é o que a religião te coloca. Ela aponta sempre para o seu erro, sempre para o seu problema, sempre para você como um pecador. E a vitória, o que faz? É o que Cristo faz. A tentação vem, você olha para Jesus. Jesus, está difícil. Jesus, eu fui lavado, eu fui remido. E aí você encontra força. Eu fui justificado, Senhor. Aí você lembra que você já foi lavado, você resiste mais um dia. E aí você vai criando forças para vencer o mal. É diferente. Esse é o ciclo da vitória. Você foca em Jesus. Foca no que Jesus fez por você. Você está lavado. Está lavado. Não foi assim que a irmã venceu o cigarro, irmã? Não foi? Você focou não na condenação, mas eu hoje sou uma cristã. A irmã me contou isso e ela perdeu a vontade, ela tomou nojo do cigarro, é isso. Agora, se você chegar para o cara que fuma e ficar enchendo a paciência dele, ele vai falar assim, eu fumo mesmo, com meu dinheiro, e é problema meu. Foco na coisa certa. Louvado seja Deus. Em Cristo, somos reconciliados com Deus. Amados, para nós encerrarmos, eu quero ainda deixar para vocês esse versículo. 2 Coríntios 5. A gente não pode deixar de falar palavras como essa, meus amados. Isso aqui não é um culto de doutrina. Isso é um culto de palavra de Cristo, de evangelho. Falando o que é o verdadeiro evangelho. Você precisa saber, eu preciso saber. Procura na palavra os versículos que eu te falei hoje, faça a sua análise. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta o pecado dos homens contra eles, e sim apagando-os. Glória a Deus. Esta mensagem maravilhosa da reconciliação, Ele nos deu para transmitir aos outros. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhe imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui, suplicando a vocês. Aceitem o amor que Ele lhes oferece. Que pregação diferente! Nunca vi um pregador falar essa palavra desse jeito. Quem já ouviu? Mas é o que está escrito. Reconcilie-se com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É isso que nós devemos falar. Colocar amor ao falar com as pessoas. Pelo amor de Deus, ouça, Jesus te ama. Não é uma palavrinha bonitinha, é a verdade. Ele quer salvar a sua vida. Santidade é um processo decorrente da certeza de que Jesus já fez a sua graça em nosso favor, meu amado, minha amada. 1 Coríntios 1:30, eu finalizo com esse versículo nessa manhã. Que você possa crer, que você possa nessa manhã mudar os seus pensamentos em relação ao evangelho, ao que Cristo fez. Não é para apontar o erro, não é para condenar, porque é exclusivamente por iniciativa de Deus que vocês têm essa vida por meio de Jesus Cristo. Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, ou seja, justiça, santidade e salvação. Amém? Tal como se diz nas Escrituras, se alguém quiser se gloriar, que se glorie somente no Senhor. Glória a Jesus. Esta é a palavra de Deus. Este é o Evangelho. Evangelho é convencer o mundo de que ele precisa de um Salvador, de que a graça já foi dada,
Você, para chegar nessa pessoa, você não pode condená-lo, você precisa chegar até ele, para que você revele o verdadeiro amor. Só que para isso nós temos a grande responsabilidade, que é conhecer a palavra de Deus. Porque se você não conhece a palavra de Deus, você vai se misturar com os erros deles. Não é isso que nós estamos pregando aqui nesta manhã. Nós estamos pregando que você precisa conhecer o verdadeiro evangelho, praticar ele na sua vida e fazer a diferença no meio das pessoas onde você vive. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe esta palavra nesta manhã e que Ele te dê força, que Ele te dê coragem, ousadia, tire a timidez para que você proclame Jesus, o autor da vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos então, meus amados, nesse momento, que nós partimos para a nossa ceia, que nós também compartilhamos com vocês a oportunidade de contribuir para que esse lugar possa continuar falando do Evangelho. Não é 1000, não é 100, é aquilo que o Senhor coloca no seu coração para dar com alegria, para se tornar o quê? Uma semente. Aí você sabe que semente você quer para a sua vida. O que você pode realmente, ou se você está sendo, se você não está tendo o coração aberto para entregar ao Senhor aquilo que Ele já tem te entregue. Amém? Então não é meu papel aqui te falar quanto que você tem que dar, quanto que eu tenho que dar. A Bíblia não te fala isso, mas a Bíblia ela promove em nós corações alegres para contribuir, para que nós possamos levar esse evangelho a outras vidas. Temos também a oportunidade ali, pelo nossos vídeos. Compartilhe, fale, mostre para as pessoas que você ama qual a palavra que você acredita. Não é a palavra de condenação. E isto, digo para vocês, que aquele que entrar por essa porta, como disse Jesus, ele não será condenado, ele ouvirá a verdade, a palavra de Deus, para que ele tenha a oportunidade de mudar. Se ele não for dos nossos, meu amigo, não precisa eu excluir, não precisa você apontar. A palavra de Deus diz: saíram de nós porque não eram de nós. Não precisa você apontar, não precisa você selecionar. Quem faz isso é o Espírito. Quem faz isso é a própria condenação da própria pessoa, que escolhe estar num lugar onde ela realmente ouve uma boa palavra, ou se ela quer viver nesse mundo perdido, sem oportunidade, sem chance, sem nenhuma vitória por vir. Então essa é a oportunidade que nós temos de agradecer a Deus com as nossas ofertas. Enquanto você vai ofertar, a nossa irmã Vanessa vai estar louvando o Senhor. Você pode ofertar. Nós vamos estar aqui te oferecendo, né, nessa manhã, o cálice, o pão, como um verdadeiro sacrifício de Cristo, por mim e por você. Não é porque você é digno, porque você comportou esse mês, porque você não errou, porque você deu dízimo, você bateu na sua carteirinha dízimo, ou colocou no Pix, ou o envelope. Não é por isso. Isso aí você sabe que é a sua responsabilidade com Cristo. Mas é porque você crê que Jesus, essa mensagem que nós fizemos essa manhã, Jesus transforma vidas pelo amor, por amor. Tenha fé nisso. Então, nessa manhã, eu vou convidar aqui, glória a Jesus, nosso irmão Geraldo, glória a Deus, para junto comigo aqui ofertarmos nessa manhã para você a ceia do Senhor. Você vai trazer a sua oferta, nosso irmão já está ali com o desinfectante, você passa na sua mão e você receba aqui conosco nessa manhã o corpo e o sangue de Cristo representado no pão e no
vinho. Amém? Glória a Deus. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, minha vida está nas mãos do meu Jesus. que vivo está. E quando então chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, porque Ele vive, posso crer no amanhã, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, Minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Graças a Deus.
Amém, aleluia. Oh, glória a Deus. Enquanto nós recebemos, né? Nós refletimos no que Cristo nos disse, né? Glória a Jesus, que Ele não mais participaria, glória a Jesus, até que Ele conosco, né? Participasse ali no reino dos céus. E em 1 Coríntios 11, 26, Paulo diz: porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Amém? Então, tendo dado graças a Deus, nessa manhã, meu Pai, nós te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos aqui falando desse evangelho, evangelho que transforma, evangelho que nos torna nova criatura. E, Senhor Deus, reconhecemos, ó Pai, neste pão, nesse cálice, Senhor Deus, o poder do corpo e do sangue do Senhor, que em sacrifício vivo nos redimiu, nos justificou, nos santificou para a Tua glória. Nós damos graça nessa manhã e recebemos no nome de Jesus. Amém? Podemos comer e beber para a glória de Cristo. Aleluia. Amém? Oh, glória! Aleluia! Glória a Jesus. Então nós convidamos os irmãos, na quinta-feira nós estaremos ali no nosso encontro e domingo estaremos de volta. E enquanto os dias passam, continuemos na leitura da palavra e na meditação do que Cristo tem feito por nós. Nosso irmão, ora aqui agradecendo, né? Não podemos deixar, irmão Paulo, agradece aqui pelas ofertas, glória a Deus. É tanta alegria, né, que os envelopes até acabaram. Eu ia comprar essa semana. Pode meu irmão falar. Por quê? Você está sem voz hoje? Tá? Ah, então tá. Eu procurei e não achei esses envelopinhos, mas essa semana eu vou correr mais aí para a gente achar. Glória a Deus. Olha então, meu irmão, nosso irmão disse que está com... Aleluia, glória ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, nessa manhã queremos te apresentar esses dízimos e essa oferta, Senhor. Receba em sua graça, Senhor, receba, nos abençoa, nos multiplica, Senhor. Repreende todo devorador, migrador e portador de nossas vidas. Derrama suas bênçãos sem medida sobre nossa vida, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos orar então, que Deus abençoe, que você possa levar a bênção do Senhor nessa manhã. Né? Lembrando aí, essa não foi uma manhã de doutrina, tá, irmãos? Não confundam, é o Evangelho da Graça que nós queremos que você compreenda e manifeste na vida das pessoas, para que essa porta se encha, mas se encha de pessoas amadas em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos nessa manhã pela sua mensagem, agradecemos pela vida de cada um, pelos louvores, ó Deus, que pudemos apresentar ao Senhor, e nós cremos que o Senhor recebeu, porque a alegria do Senhor é a nossa força, meu Deus, e nós nessa manhã saímos aqui alegre, saímos aqui adiante, vamos permanecer, vamos enfrentar nesta semana os desafios, na certeza de que o Senhor estará conosco, no nome de Jesus, ó Pai. Abençoa nossos familiares, abençoa o nosso trabalho, meu Deus, os desafios do trabalho, abençoa aquelas pessoas que temos orado, temos pedido oração, que, Senhor Deus, tem passado por sofrimento, por internação, Senhor Jesus, que o Senhor os liberte, que o Senhor os salve, que o Senhor cure em o nome de Jesus. E aqueles, ó Deus, que vão ouvir esta palavra, os que têm ouvido nessa manhã, que sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém. Recebe aí agora, meu irmão, essa bênção de Deus e toma posse para a sua vida, para que você viva a melhor semana da sua vida. Amém? Amém? Diga, eu creio
Oh, aleluia! Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos em paz.